muito bem ter convidado um dos irmãos que estão nos visitando para estar trazendo a palavra, mas é de propósito que eu vou trazer, por ser um culto que nós estamos chamando de envio, culto do envio. E nós já fizemos uma entrevista com a missionária, está tudo confirmado, porém, eu ainda vou esperar mais um pouquinho para confirmar. Depois dessa palavra aqui, se você continuar decidida, então é porque realmente o Senhor te chama, não a minha palavra, mas os testemunhos que você vai ouvir hoje, que nós vamos ouvir, porque isso é um desafio para nós. Porque quando a gente vê alguns testemunhos que entraram para a história, queridos, eu confesso para vocês que a gente fica refletindo, será que a gente já se converteu pelo menos? É brabo. E eu fico assim muito emocionado porque eu vivi isso aqui durante uns 8 ou 9 anos lá no estado do Amapá, nessa evangelização dos ribeirinhos, e nós, pelas misericórdias de Deus, estamos lá hoje como ministério, mas estaremos pessoalmente também, porque eu amo estar nesses lugares. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 4, apenas 2 versículos. Mateus capítulo 4, versículos 18 e 19. E assim diz: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Deixa eu ler o 20. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Meus queridos, refletindo sobre esse texto, eu me remonto assim a algumas pessoas, tanto que estão nos anais da história eclesiástica, da história da igreja, como outros que entraram para a história também, mas, digamos assim, na história da sua bolha. Por exemplo, nós temos pessoas que estão na história da igreja mundial, e são nos livros mais conhecidos, mais importantes da história da igreja. Nós temos pessoas conhecidas ao longo dos anos, e nós temos pessoas aqui também conosco. De repente você seja um, mas nós temos alguns que nós poderíamos citar sem significar nenhuma acepção a outras pessoas. E um deles é o irmão João Alves. Dá sinal assim, irmão João Alves. 93 anos de idade, pelo menos desde que chegamos em Brasília, ele é um tiracolo meu, dentre outras irmãs, outros irmãos e tudo, mas eu quero citar apenas um, até por uma questão de ter mais vivência, mais tempo de experiência. Só que o irmão João Alves, ele foi alcançado por um outro irmão, pelas misericórdias do Senhor, chamado Joaquim Barreto, que está ali, não está me ouvindo, mas está ali, está assim, né, mano? Está ali. Deus usou esse irmão para abençoar e trazer o irmão João Alves, hoje com 93 anos de idade. Eu acho que das igrejas que plantamos pela Presbiteriana e pelo Ministério Calel, eu acho que as únicas que ele não conhece, que não participou do processo de forma direta,
Santa Catarina, Maranhão e as igrejas no Amapá. O Mais Tudo, ele participou de forma direta, presencialmente. E eu, particularmente, tenho um desejo muito grande que ele vá a Macapá. Um desejo muito grande. Se Deus conceder essa graça, eu quero levá-lo lá, porque é um homem apaixonado pelas vidas, apaixonado por missões, um homem que dificilmente dá meia dúzia de palavras com alguém sem falar de Jesus. Mas tem muitos outros também no nosso ministério, aqui, ali e acolá. Mas, meus queridos, um dos maiores teólogos que nós conhecemos na história da teologia, ele faz um comentário a respeito desse texto que nós lemos. Agostinho, um dos maiores teólogos, Agostinho, ele disse o seguinte: esses discípulos, eles não abandonaram as redes quando Jesus chamou. Eles apenas trocaram por outras. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E foi exatamente o que aconteceu. Esses homens, deixando as suas redes de pescar peixes, obedeceram imediatamente o chamado de Jesus e lançaram mão das redes de conquistar almas para o reino de Deus. Meus queridos, nós estamos refletindo sobre missões, meu chamado, minha paixão. Eu quero destacar apenas três características que poderíamos assim dizer de um missionário, do que alguém precisa ter necessariamente como característica de um missionário. A primeira delas é a valorização de uma alma. É atribuir a uma alma o seu devido valor. Deus fez isso, a pessoa de Deus fez isso. E como ele fez isso? Ele amou o mundo humano de tal maneira, de maneira tal, que abriu mão do seu único filho para que pudesse morrer por essas almas. Isso é valorizar uma alma. Jesus, num dos momentos mais difíceis da sua história humana, da sua humanidade, dentro de um contexto que nós chamamos de hematidrose, quando ele transpirou sangue orando, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, porém não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Porque a vontade de Jesus de obedecer o Pai a favor das almas era maior do que o desejo que ele tinha de se poupar de tamanho sofrimento. É como se ele dissesse: Pai, se tiver alguma outra forma de salvar a humanidade, me poupe de tamanho sofrimento. Mas, por favor, não faça o que eu estou querendo, mas faça a tua vontade. Mas não para por aí. O apóstolo Paulo, conforme nós já até adoramos aqui, ele fez de tudo para que de alguma forma pudesse ganhar alguns. E ele se deixou desgastar na obra, como se desgasta um facão, uma faca.
de tanto amolar, que ela já faz uma curva assim na sua parte cortante, se desgastando no dia a dia, e enfrentou todas as inadequações possíveis para ir ao encalço de alguns, para salvar alguns. Isso é valorizar uma alma. Os céus valorizam uma alma ao ponto de a Bíblia dizer que há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Significa que uma vida se rendendo aos pés do Senhor gera um impacto de alegria no céu. Mas missões como essa, quando tem uma vida se rendendo aos pés de Jesus, há uma festa nos céus. Tanto que os céus, a conjuntura dos céus, valorizam uma alma. Entenda o valor que eu tenho, o valor que você tem, diante dessa conjuntura celestial. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas, meus queridos, eu quero declinar aqui, porque nós estamos dentro de um contexto bíblico, e eu quero passar para um contexto extra-bíblico, não antibíblico, mas extra-bíblico remoto, de alguns anos e séculos atrás. Eu quero mencionar alguns homens que fizeram história na área das missões e que souberam valorizar uma alma. Primeiro deles, coloquei os óculos porque eu preciso aqui ler. John Knox, que foi um reformador francês do século XVIII. E eu gostaria que os irmãos gravassem este homem, que eu vou precisar dele no final. John Knox, um missionário na Escócia, ele orou dizendo: dá-me a Escócia ou eu morro. Oh, meus irmãos, como isso me impacta. Dá-me a Escócia ou eu morro. A Escócia estava distanciada do Senhor, em pecado. E John Knox sofria e desejava ardentemente que a Escócia fosse salva pelo Senhor. João Hunt, missionário nas Ilhas Fiji, na Oceania, ele orou dizendo: ó Senhor, salva Fiji, salva esse povo, ó Senhor, tenha misericórdia de Fiji, salva Fiji. Só da leitura da oração, queridos, vocês podem imaginar a intensidade da alma de João Hunt a favor das Ilhas Fiji. Terceiro, David Stoner. Aqueles que estavam assistindo os últimos momentos de David Stoner pensaram até que ele já havia falecido, deitado ali, esticado ali na sua cama. De repente, David Stoner se levanta na cama e ora ao Senhor dizendo: Senhor, salva pecadores, salva-os às centenas e salva-os aos milhares. E ali deitou de novo e partiu para o Senhor. George Whitefield orava 8 horas por dia a favor das almas. A sua simples presença numa fábrica fazia as pessoas se derramarem lágrimas, não de emoção por qualquer coisa, mas pela convicção dos seus pecados. Um grande avivalista na sua história, na sua época, no seu tempo.
A unção de Deus na vida desse homem era tamanha que bastava a presença dele para que o Espírito de Deus convencesse as pessoas dos seus pecados, da justiça e do juízo. Alene derramou seu coração em oração e pregação a favor das almas. E Joseph Alene, queridos, ele viveu apenas 34 anos. Apenas 34 anos. Mas ele já se derramava a favor das vidas, a favor das almas. João Bunyan, famoso pregador na Inglaterra, em 1628. Na sua pregação, queridos, isso é de extrema importância, ele não se contentava sem ver o fruto do seu trabalho. E o fruto do seu trabalho aqui dizia respeito à vida se rendendo aos pés de Jesus. Isso era o fruto do seu trabalho, o fruto da sua pregação. Ele não aguentava terminar de pregar, fazer um apelo e ninguém se render a Jesus. Isso dilacerava o seu coração. Mude. Ele orou dizendo: usa-me então, meu Salvador, para qualquer alvo, em qualquer lugar, de qualquer precisares. Usa-me assim. Levou em torno de 500.000 almas aos pés de Jesus. Henrique Martin, ajoelhados nas praias da Índia, onde fora missionário, ele orava dizendo: aqui eu quero ser inteiramente gasto por Deus. Renúncia total, abnegação total de qualquer vaidade deste mundo. John Mackenzie, missionário na África do Sul, ele ajoelhado dizia: ó Senhor, manda-me para o lugar mais escuro da terra. No podcast hoje, a missionária diz que o maior desafio dela, quando perguntamos, ela diz: é sair da minha zona de conforto. John Mackenzie está dizendo: ó Senhor, manda-me para o lugar mais escuro, mais difícil, mais complicado da terra. Brian Hyde, missionário na Índia, orava: ó Deus, dá-me almas, ou eu morrerei. Ele não aguentava pregar e não ver as almas se convertendo ao Senhor. David Brainerd, pregador norte-americano de saúde muito frágil, quem lê sobre ele sabe disso. Ele orou dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me até os confins da terra, selvas, envia-me para tudo que não tem o nome de conforto na terra, envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço, e para progresso do teu reino. E aí ele diz: transpirei suor pelas almas, mas o meu Senhor transpirou sangue por mim. Aqui ele estava se referindo à hematidrose de Jesus, quando ele transpirou em grandes gotas de sangue. O seu suor se transformou em grandes gotas de sangue quando ele orava em agonia lá no Getsemane. Jonathan Edwards, pescadores nas mãos de um Deus irado, autor
deste livreto e desse sermão, pescadores nas mãos de um Deus irado. Ele foi um grande avivalista e milhares de pessoas se renderam aos pés de Jesus em plena convicção dos seus pecados. Não eram meros ajuntamentos, era convicção de pecados. O Yangshu, jamais moderno, pastor da maior igreja na Coreia do Sul, maior igreja do mundo. Um certo dia, o presidente da República ligou para ele, querendo falar com ele, e a secretária disse, ele disse que não vai atender. E aí passou, quando o presidente da República se encontrou com o Yangshu, ele disse, mas eu liguei para você, você não quis me atender. Eu sou o presidente da República. Ele disse, não, é porque naquele momento eu estava falando com gente mais importante. Ele disse, eu estava orando. Eu disse, o pastor da maior igreja do mundo, com 1 ano de evangelização, ele não havia ganhado uma vida para o Senhor sequer. Uma vida, 1 ano. Depois de 1 ano, ele como que chamou o Senhor para uma conversa e disse, Senhor, verdadeiramente o Senhor me chamou. Eu estou falando do pastor da maior igreja do mundo. A partir daí, as almas começaram a se render aos pés de Jesus. Milhares, milhares, milhares. Spurgeon, Charles Spurgeon, tão conhecido, tão lido, batizou 15 mil vidas só na sua igreja, conhecido como príncipe dos pregadores. Hudson Taylor, ele disse, se eu tivesse 100 vidas, eu daria todas elas pela China. E por último, queridos, nesse primeiro tópico, Alexandre Duff. Eu disse para os irmãos guardarem aquele primeiro personagem que nós mencionamos. John Knox, exatamente. Alexandre Duff. Quando John Knox pediu a Escócia para o Senhor, o Senhor deu a Escócia para John Knox. A Escócia foi ganha para o Senhor, e ali uma forte igreja nasceu. E essa igreja da Escócia, ela enviou Alexandre Duff para ser missionário na Índia. E Alexandre Duff, jovem, desgastou a sua juventude evangelizando a Índia. Ele não apenas desgastou a sua juventude, ele desgastou toda a sua vida. Ele desgastou seus anos evangelizando a Índia. Desgastou a sua saúde evangelizando a Índia. E ele chegou num ponto que ele disse, não dá mais, nessa idade e nessa condição física,
não dá mais. Eu vou voltar para a Escócia e eu vou procurar alguém para me substituir aqui, para dar sequência a esse trabalho. Não dá mais. E ele então voltou para a Escócia e ele pregou para um auditório seleto, um auditório só de jovens, a igreja lotada. E ele pregou, e ele expôs, ele fez um apelo para ver quantos jovens, ou qual dos jovens se disporiam a sucedê-lo na Índia. Mas, para tristeza dele, angústia dele, sofrimento dele, nem um jovem sequer atendeu ao seu apelo. Nenhum jovem veio à frente para ser missionário na Índia, no seu lugar. Ele sofreu tanto, ele foi tão impactado, doeu tanto no seu peito que ele sofreu um ataque cardíaco. E ele foi socorrido pelo pessoal da saúde, pelos médicos, e o levaram para uma sala ao lado. E ali massagearam-lhe o peito até que ele voltou a si e tomou consciência. E quando ele retornou a si, tomou consciência da realidade, ele tentou se levantar para ir para o púlpito novamente. E os médicos disseram: você não pode ir. Aconteceu isso com você. Você não pode ir, você não pode pregar. Ele disse: me leva para o púlpito, porque eu não terminei o meu apelo. E eles então o deixaram ir, e ele chegou com a voz embargada de emoção, alçou essa voz embargada de emoção e disse: se a rainha da Inglaterra vos convocasse para representar o seu país em qualquer lugar do mundo, iríeis com orgulho. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vos convoca e não quereis ir. Pois irei eu, já velho, cansado e doente, morrerei às margens do rio Ganges. Pelo menos eles saberão que alguém os amou e se dispôs a pregar-lhes o Evangelho. Quando ele terminou essa palavra, diversos jovens, comovidos, se dispuseram para sucedê-lo na Índia. O missionário precisa saber valorizar uma alma, dar o devido valor a uma alma. Uma vez, um filho meu na fé, ele, daqui de Brasília, ele saiu de Brasília, ia para a sua cidade, uma cidade pequena, no interior da Bahia, e ele diz: eu vou ganhar a minha cidade inteira para Jesus. Eu disse: meu querido, ganhe mesmo, que Deus te abençoe, mas comece por uma. Aprenda a valorizar uma alma. Em segundo lugar, queridos, o missionário precisa valorizar outra coisa de extrema importância, que é a santificação. E por que, querido,
tão importante a santificação na vida de um missionário? Primeiro, nós precisamos entender o que é santificação. Santificação é a mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem. À medida que o velho homem vai morrendo, o novo homem vai revitalizando. Isso acontece de forma simultânea. E uma pessoa, quanto mais santificada, mais próxima ela está de Deus, da pessoa de Deus, da intimidade com Deus. E quanto mais próxima de Deus, mais capacidade ela terá de entender qual é a vontade de Deus de forma específica e minuciosa, detalhada. Para não dar murro em pedra, murro em ponta de faca, perder tempo, mas andar na direção do Senhor. Fazer exatamente o que o Senhor quer, porque quando eu estou fazendo o que o Senhor não quer que eu faça, ainda que seja da melhor boa vontade do mundo, a coisa mais certa do mundo, mas não é a que o Senhor quer, eu simplesmente estou perdendo tempo. Por isso é de extrema importância, tamanha importância, a santificação na vida de um missionário. Menos eu, mais Deus. Menos eu, mais Deus, mais resultados. Aí poderia dar alguns exemplos, sim, mas eu acabei de dar 16 exemplos de homens de Deus. É só relembrar do que eu acabei de dizer. Esses são os exemplos de homens que já haviam como que desmamado deste mundo, ainda com os pés sobre a terra, que já haviam renunciado à sua zona de conforto há muito tempo, que não estavam mais preocupados com carros do ano, com fazenda, com casas, com mansões, com qualquer espécie de conforto. Quando a gente faz missões, quando a gente, até antes da pandemia, que fazíamos as caravanas de mais de 40 pessoas, e aí tinha o ilustre irmão Edson, né, com a sua equipe, fazendo comida para a gente, deliciosíssima, dentre outros irmãos aqui, a irmã Graça, enfim, a irmã Ludinha, Roseni, aqueles banquetes. Eu dizia, isso é missão de luxo, missão de luxo, porque viajando de Macapá para Oiapoque, empurrando carro na lama, passando horas sem comer absolutamente nada, desmaiando, como já aconteceu comigo, de fome, sol e chuva. Eu dizia, isso aqui, meus irmãos, é missão de luxo. Missão de luxo. Quando a gente busca e alcança a santificação no Senhor, a gente abre mão de tudo aquilo que se chama conforto nessa terra. A santificação é de extrema importância na vida de um missionário. É quando morre o eu e cresce o novo homem. E por último, o missionário, ele precisa primar, valorizar o enchimento
do Espírito Santo de Deus. O enchimento do Espírito Santo, queridos, para o pescador de almas, é como que uma isca para o pescador de peixes. Ou seja, sem o enchimento do Espírito de Deus, é como pescar sem isca no anzol. Não vai ter resultado nenhum, não vai pescar nada, exceto acidentalmente. Vai tirar um anzol, esbarra lá na barriga de um peixe, acabou pescando um aqui, acolá, que já vem quase morto. Mas é mais ou menos essa a comparação, o paralelo entre o pescador de almas e o pescador de peixes. Agora, queridos, vamos entender uma coisa. Enchimento do Espírito é uma coisa. Enchimento do Espírito é uma coisa. O dom do Espírito é outra coisa. O dom, o nome já está dizendo, é um dom, uma dádiva, um presente. Eu recebi. Eu tenho o Espírito Santo. Deus me deu, é um dom. Mas o enchimento do Espírito é exatamente o contrário. No dom eu possuo o Espírito Santo. No enchimento, o Espírito Santo me possui. E me usa. E me instrumentaliza. Me instrumentaliza. Estava falando para missionário no podcast. Não sei nem se aquilo é podcast, mas vamos chamar assim, né? Entrevistazinha lá. Os irmãos vão ver depois. Linda a palavra dela. Mas o apóstolo Paulo, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E aí ele fala depois que está, desde agora, guardando a coroa da justiça que o Senhor daria a ele, não apenas a ele, mas todos quantos estavam aguardando a volta do Senhor. Mas assim, queridos, no português, dá uma impressão romântica do ministério. Combati o bom combate, oh que maravilha, lá na frente, falando para milhares de pessoas, de paletó e gravata, oh como é bonito, eu quero ser pastor também. Ah, como é bonito, eu quero também, eu quero. Dá a impressão de romantismo espiritual. Mas combater o bom combate não é bem o bom combate como soa nos nossos ouvidos. Ali significa combati a agonia do combate. Combati a agonia do combate. E eu vou dizer para os irmãos, depois de mais de 40 anos de ministério, mais de 41 agora, né? Anos de ministério, eu digo para os irmãos, não é romântico, o ministério não é romântico. É combater, de fato, a agonia do combate. Depois, completar a carreira. Mas só que completar a carreira não é ficar velhinhos na obra de Deus, não. Mas é fazer absolutamente tudo aquilo que está no nosso alcance fazer, segundo a vocação de Deus, a vocação específica de Deus. Porque de repente eu tenho uma chamada pastoral, apostólica, mas eu faço de qualquer jeito. Eu tenho preguiça para tudo. Eu vou empurrando com a barriga, eu não me esmero, não me desgasto. Isso não é completar carreira. A expressão grega lá é pleruste, pleno, preencher completamente o perímetro da responsabilidade ministerial naquilo que é específico, se dedicar, se desgastar.
Nesse negócio, estou cansado hoje, acho que não vou não, acho que hoje não dá, eu trabalhei muito, não sei o quê. Teve um aqui que diz: eu suei pelas almas, mas o Senhor transpirou sangue por mim. Completar a carreira não é sinônimo de empurrar com a barriga, mas se esmerar para fazer o melhor para Deus. Mas, meus queridos, veja à luz da palavra de Deus a importância do enchimento do Espírito. Em Atos 1:8, a palavra diz: mas recebereis poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em Lucas 24:49 diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que o Senhor falou isso? Por que falou que era para ficar em Jerusalém até que fosse revestido de poder? É porque se eles saíssem na tora, de qualquer jeito, sem o revestimento do poder, não iria adiantar nada. Vocês só vão sair após o revestimento do poder. Em Atos 2, aquele Pedro covarde negando o Senhor por pessoas simples, para pessoas simples, após o revestimento do Espírito, ele tomou a palavra e no seu primeiro sermão ele levou em torno de 3.000 almas aos pés de Jesus. Atos 4:31, Pedro e João, tendo orado, moveu-se o lugar. Todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra. Eles estavam orando, houve uma manifestação tangível naquele lugar. Todos foram cheios do Espírito e com ousadia anunciavam a palavra. Barnabé, porque era homem cheio do Espírito Santo, muita gente se uniu ao Senhor. Porque era homem cheio do Espírito Santo, muita gente se uniu ao Senhor. E aqui tem um testemunho, queridos, de um homem que eu já falei aqui, Moody, uma irmãzinha simples da igreja, mas com discernimento profundo do Espírito. Quando terminou o culto, procurou o pastor e disse: pastor, eu estou orando para que o senhor seja cheio do Espírito Santo. E ele até se sentiu até ofendido, mas eu sou pastor da maior igreja de Chicago. Eu estou orando, pastor, para que o senhor seja cheio do Espírito Santo. E Moody diz que só foi entender isso depois que verdadeiramente ele foi cheio do Espírito Santo. A sua história de vida mudou. A sua história ministerial mudou. Suas pregações não eram mais as mesmas. Tudo mudou depois do enchimento do Espírito. Um missionário precisa buscar o enchimento do Espírito. Agora, queridos, entendamos uma coisa. Em Efésios 5:18 diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Presta atenção numa análise gramatical dessa expressão enchei-vos. Primeiro, não é uma sugestão, é uma ordem. E toda ordem espera
cumprimento, espera a obediência. Enchei-vos do Espírito. Segundo, na análise gramatical no original grego, está na voz passiva. Voz passiva é quando o sujeito sofre a ação. Ou seja, não sou eu mesmo que vou me encher-me a mim mesmo, desculpa o pleonasmo aí, mas eu serei enchido do Espírito Santo por Deus, por Jesus, pelo próprio Espírito. Mas aí parece uma contradição, vem uma ordem sobre mim e depois diz que eu não posso fazer nada, eu apenas vou sofrer a ação nesse processo de enchimento do Espírito. Como é que isso funciona? Isso funciona da seguinte forma: eu vou dobrar os meus joelhos e dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, um vaso vazio à tua disposição para ser enchido pelo Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. E aí, queridos, olha, eu vou dizer uma coisa, a minha mente voa, que se eu fosse contar muitas das experiências de Macapá, incluindo aquele homem ali, se derramando em lágrimas, orando na grama ao lado do templo, e eu querendo que o Senhor me batizasse com o Espírito Santo, me desse dons, e eu vendo o Senhor conceder dons. Eu não gosto de falar muita coisa nominalmente não, queridos, mas uma das cenas mais lindas que eu já vi na história da minha vida cristã foi entre esse homem aqui, o pastor Valdez, e um pastor que todos vocês conhecem, um cabelo de coloral, pastor José Rivaldo. Ele tem outro apelido, né? Cabelo de fogo. Cabelo de fogo, né? Ele mesmo que fala, é por isso que eu falo aqui. Quando a gente estava buscando e desejando muito isso de Deus, eu vi um falando em línguas e o outro interpretando. Uma das cenas mais lindas que eu já vi. O missionário, ele precisa estar cheio do Espírito de Deus. É uma ordem, está na voz passiva, está no que se chama de presente contínuo. Isso significa uma coisa: eu não vou ser cheio agora, amanhã já não sou mais, depois me enche de novo, depois não, já estou vazio de novo. Não, eu me encho agora e continuo cheio. Continuo cheio. Aquilo que Deus fez com este homem aqui há quase 40 anos está na vida dele até hoje. Aquilo que Deus fez na vida do pastor Zé Rivaldo naquela época está na vida dele até hoje. Quando Deus me deixou 3 horas cheirando pó no acampamento, está na minha vida até hoje. Enchei-vos está no presente contínuo. Lembra do pastor, do irmão Valdez? Aquele rapaz cheio do poder de Deus lá em Macapá. Lembro sim, rapaz, aquilo não quer nada mais com Deus. Não é o que o Senhor está querendo nesse texto. Ele quer enchimento do Espírito de forma contínua. Enche hoje e continua cheio para o resto da vida. E para encerrar, queridos, enchei-vos está no plural. Isso significa que o enchimento do Espírito não é só para os pastores, não é só para os missionários, não é para uma elitezinha da igreja. O enchimento
do Espírito Santo de Deus é para mim e é para você, é para a igreja inteira. Inteira. E Deus vai usar da forma como Ele quiser. Como aquela irmãzinha cheia do Espírito, que foi e falou humildemente com o seu pastor: eu estou orando para que você seja cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, é como se ela dissesse: pastor, você não está cheio do Espírito, você está vazio. Mas ela não precisava dizer isso, não precisava afrontar o pastor. Mas eu, o pastor da maior igreja de Chicago, eu estou orando, pastor, para que você seja cheio do Espírito Santo, porque ela já estava. Ele já tinha percepção do mundo espiritual. O mundo já estava descortinado na vida dela. Nós precisamos, meus queridos, almejar isso, desejar isso todos os dias da nossa vida. Pastor Valdez, quando saímos de Macapá, viemos para a conhecida hoje como Quarta Igreja Presbiteriana de Toguatinga, ali na QNJ. Um dia nós fizemos uma convocação para um culto, num sábado, e nós dissemos: é um culto sem nenhuma programação. Nós não sabemos quem vai pregar, se vai pregar, e também não tem hora para terminar, e também não vai ter lanche. 8 horas da manhã a igreja estava lotada e terminou em torno de 4 horas da tarde, sem um lanche sequer. Muitas vezes, pastor Valdez sabe disso, muitas vezes lá em Macapá a gente ia orar para comer, para almoçar, e de repente o prazer da oração e o derramado do Espírito de Deus era tão grande que a gente deixava a comida para lá e ia o quê? Orar. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Esse é o nosso grande desafio como missionários que todos nós somos. Há uma ordem geral e uma vocação específica. A ordem geral é fazer discípulos de todas as nações. A vocação específica é: Nicole, eu te quero lá no Paraguai. Essa é uma vocação específica. Fulano, Pedro, João, André, eu te quero entre os índios canibais no centro da Amazônia brasileira, ou da Amazônia americana, enfim. É uma vocação específica, mas todos nós somos ordenados a fazer missões.